A graça e a paz, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para você que já está conosco todos os dias, que o Senhor te recompense por se manter firme nesse propósito de semear a palavra de Deus. Para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações no nosso canal que se chama A Luz da Palavra. E deixa já o seu joinha, porque ele é muito importante para o crescimento do canal. E este canal foi criado com o propósito de levar a palavra de Deus de maneira simplificada para todos aqueles que estiverem dispostos a recebê-la. Amém? Então já se inscreve, ativa o sininho da notificação, deixa o seu joinha, porque ele é muito importante. E quero hoje fazer um desafio a você. Se você conhece alguém que está desta maneira, eu te desafio a estar enviando esta mensagem para todos aqueles que já passaram ou que estão passando por este momento. E o tema do nosso bate-papo hoje é a luz no fim do túnel. Quem nunca se sentiu no fim do túnel? Essa expressão é muito usada por todos nós para expressar que não tem mais jeito. Tudo que podia ser feito já fizemos, tentamos e agora deu tudo errado na vida e eu estou no fim do túnel. Não tem mais chance, não tenho mais oportunidades, não tenho como sair dessa situação. Tudo que eu vejo é um grande túnel. E a expressão a luz no fim do túnel, porque o túnel é um lugar escuro e uma luz que se destaca no meio da escuridão, ela irá trazer esperança para essa pessoa. Porque ela logo pensará, uma luz, alguém me encontrou, alguém poderá me ajudar, já não estou mais na escuridão. E hoje nós vamos falar de um personagem muito conhecido por todas as pessoas. O nome dele se chama José. Se você quiser dar um apelido a ele, pode chamá-lo de sonhador, José do Egito, ou José o sonhador, filho de Jacó. E José era um rapaz, um jovenzinho, bem novinho ainda. E José era o filho preferido de Jacó, porque ele até então era o último filho, a rapinha do tacho. Era comum naquele tempo que o primeiro filho fosse o filho mais honrado, fosse o filho que seria o filho que receberia as bênçãos maiores do pai. Porém, Jacó se apegou mais a José, o filho mais novo, nesse período. E José era tão amado por seu pai Jacó, que Jacó fez para ele uma túnica, algo que representa autoridade, algo de importância, algo que era dado para esse filho primogênito. E desde sua infância começou-se então a ver ciúmes por parte dos seus irmãos, que eram até então seus 10 irmãos, sim, 10 irmãos, e 11 com José. Benjamim vai nascer depois. Então José já não será mais o filho mais novo, será Benjamim.
Mas agora nós estamos falando de José, que até então, nesse momento, é o mais novo, é o mais jovenzinho da casa. E José vai receber uma missão do seu pai de ir até os seus irmãos para ver se eles estão bem. E esse texto está em Gênesis capítulo 37. Nós leremos o versículo 18 e 19. José, então, recebeu a túnica. José começou a ter sonhos proféticos e nos sonhos Deus lhe mostrava que ele estaria sobre autoridade acima dos seus irmãos e até do seu próprio pai. E aquilo criou uma grande revolta entre seus irmãos, porque os homens naquele tempo eram assim machistas mesmo, ao extremo. É tanto que as mulheres nem eram contadas, citadas aqui sempre na Bíblia. Eram citados os meninos. E Diná, por exemplo, ela não vai estar aqui lançada entre a repartição das terras, das tribos, porque isso era uma missão para os homens, de dar sequência à linhagem paterna, à linhagem daquela família. Então José começou a ter sonhos e falava esses sonhos com seus irmãos e com seu pai. E isso gerou um grande ciúmes e uma grande revolta entre os seus irmãos. Nesse meio caminho em que José contou seus sonhos, então seus irmãos foram para Dotã trabalhar naquele lugar. E seu pai enviou José: vá, encontre seus irmãos, veja como eles estão e me traga a notícia, me traga a resposta de como eles estão, se eles estão bem. Porém, amados, com o grande ciúmes que já havia entre esses irmãos, começou a haver ali uma conspiração contra José, o filho mais novo, o irmão mais novo. E quando José ia se aproximando dos seus irmãos, eles disseram, Gênesis 37, a partir do versículo 18, diz assim: de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos que um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Queridas, quantas coisas importantes nós aprendemos dentro desses dois versículos que nós lemos aqui. Nós lemos, eu já dei um esboço do princípio do texto, do capítulo 37, e nós já vimos aqui todo o início dessa trajetória. E vemos agora o momento em que José se encontra inocentemente com os seus irmãos. José era puro, ele não tinha nenhum tipo de maldade, até porque ele não sabia que seus irmãos tinham ficado tão enciumados e que poderiam chegar a esse ponto de querer tirar a sua vida. Inocentemente José chegou a eles e o que o texto disse foi o que eles fizeram. Naquele tempo, era difícil em muitas regiões ali existir água. Então, Jacó
foi o principal dos patriarcas que cavaram poços. Sob o deserto, foram cavando os poços, porque não tinha água, não moravam perto de nenhum rio, então eles tinham que cavar as cisternas, e aquelas cisternas, elas, quando chovesse, elas iam se encher de água. Essa cisterna estava vazia. E seu irmão falou: vamos lançá-lo nessa cisterna. Vamos lançá-lo no fundo do poço. E veremos o que se dará para esse sonhador. O que vai valer os sonhos dele? Então, amados, primeira coisa que nós vamos aprender com esse texto: cuidado com quem você compartilhe os seus sonhos. Muito cuidado. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais, falar menos. Tenha o cuidado de vigiar o que e o quanto você fala da sua vida para as pessoas. Porque quando você fala da sua vida para alguém, você está nas mãos dessa pessoa. Se você conta um segredo a ela e essa pessoa brigar com você, a primeira coisa que ela fará é jogar os seus segredos aos 4 ventos. E aí você se encontrará no fundo do poço. E somente uma luz para poder te restaurar dessa situação. José se encontrava aqui agora no fundo do poço. Um jovem sem experiência. Por momento algum ele pensou que eles seriam capazes de fazer isso, seus próprios irmãos, por causa de uma posição em que ele ainda não estava, porque ele sonhou que os feixes, que eram seus irmãos, se curvavam diante dele. Ele teve um sonho. Ele não disse claramente: olha, daqui a pouco eu estarei em um lugar alto e vocês vão ter que se submeter à minha autoridade. Porque José não sabia ainda o que Deus tinha preparado para ele, que eram coisas grandiosas. Mas para chegar o caminho de luz, às vezes você vai ter que passar pelo fundo do poço. E aí, queridos, José neste fundo do poço, a intenção dos irmãos primeiro foi matá-lo, depois acabou que venderam José como escravo e José foi parar lá no Egito. O Egito, que era um lugar supostamente totalmente contrário para aqueles que estão aqui citados na linhagem de Jacó, Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos. Toda a história de Israel começa aqui, pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e os filhos de Jacó. Se Deus não fosse essa luz sobre a vida de José, a palavra do Senhor não se cumpriria. E José poderia sim ter sido morto ali por algum tipo de animal, comido por esses animais. Poderia ter sido morto por alguém naquele deserto, porque eram lugares perigosos, tinham pessoas perigosas, eram muitos inimigos, os povos eram às vezes inimigos uns dos outros. E como ainda existe em Israel e Jerusalém, dentro de Israel, essa divisão que existe entre judeus e muçulmanos, existe até hoje. Então, essa região era cercada por inimigos. Só que o socorro de José veio exatamente da onde
ele nunca esperaria. E José foi parar dentro da casa de Potifar. E da casa de Potifar para lá é uma longa história até José se tornar governador do Egito. E a palavra do Senhor, o sonho que Deus deu a José, aqui no capítulo 37, que seus irmãos se dobrariam aos seus pés, está por volta do versículo 7. Esse sonho se cumpriu lá dentro da terra do Egito. E José, então, foi capturado, vamos dizer assim, pela luz do Espírito Santo de Deus. E o Senhor fez grandes coisas na vida de José. A trajetória dele foi fácil? Não foi fácil. Foi injustiçado por seus irmãos. Seu pai pensou que ele havia morrido. Chegando na casa de Potifar, foi caluniado, porque a mulher de Potifar falou que ele teria tentado algo contra ela, e dessa maneira José foi parar dentro da prisão. E ali ficou por muitos anos e estava José de novo dentro do fundo do poço. Porém, Deus nunca deixou de estar com José. Mesmo dentro da prisão, o Senhor era com José, porque tudo que ele passou era propósito de Deus. E José interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro. E um dia Faraó teve um sonho, precisou que alguém interpretasse aquele sonho. Não houve ninguém capaz de interpretar o sonho de Faraó, e então lembraram de José, o sonhador, que agora interpretaria os sonhos de Faraó. E José foi então colocado como governador do Egito. Amados, duas lições nós tiramos desse texto. A primeira, já disse: cuidado com o que você fala, para quem você fala, aonde você está falando, porque as paredes têm ouvido, o inimigo escuta tudo que você está falando e pode usar aquilo para criar situações contrárias a você para te prejudicar. Não confie plenamente em todo mundo, porque eu poderia dizer que eu disse isso na igreja, porque eu sou bem assim franca, e falei para eles: gente, vocês conseguiriam encher as duas mãos de vocês de pessoas que vocês confiam totalmente? Eu achei interessante que um dos rapazes disse assim, e ele também é bem franco, e eu gosto de gente assim, que você conversa abertamente, não se dói, não fica, né, aquela coisa melancólica, dóizinho, chora, 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 tudo que você faz dói. Então, ele falou assim, ele falou algo interessante. Primeiro ele falou o pai, depois ele falou o primo. Ele nem encheu as duas mãos, ele usou uma mão. Colocou o pai, colocou o primo. Eu falei, mas você não tem irmão? Tenho irmão, mas o meu primo vem primeiro que o meu irmão. E a esposa estava do lado, mas eu acho que ele não quis colocar a esposa dentro desta contagem, porque ela já é alguém da vida dele, né? Então, ele lembrou lá da casa dele, dos parentes dele, que a esposa agora é sua nova família. Então, ele lembrou da sua parentela. E ele disse, meu pai, minha mãe, meu primo. Aí eu achei interessante. Mas o primo vem primeiro que o seu irmão? Sim, pastora. Eu tenho mais facilidade para me relacionar com o meu primo do que com o meu irmão.
Tá vendo como as histórias se repetem? Eu também tenho essa rejeição, não sou eu que rejeito, mas não sei por que motivo me rejeitam meus irmãos por parte materna, né, de maternidade, mas tenho uma irmã, sim, que glórias ao Senhor. Mas, queridos, é assim a nossa vida. Vão te rejeitar porque você está sonhando, vão zombar de você porque vão pensar que você está sonhando alto demais. E quando virem que os teus sonhos estarão prestes a se realizarem, farão de tudo para te jogar num poço de escuridão, para que ninguém possa te salvar e assim seus sonhos virem a se tornar realidade. Porém, o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que diz: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E Deus já tinha toda uma história, toda uma narrativa criada para José. Por isso ele sonhou, porque José nasceu para se tornar um homem de sucesso, um vencedor. Perceba que as pessoas que crescem mais na vida, que são mais bem-sucedidas, são pessoas que ficam mais no seu cantinho, não ficam batendo boca para todo mundo, contando tudo, contando vantagem, fazendo propaganda do marido, fazendo propaganda dos filhos. Por quê? Porque o olho gordo vai querer te jogar no fundo do poço. Só que o Senhor era com José e é com você que tem sonhos para serem realizados. Eu quero te dizer, queridos, não basta ser um sonhador, você precisa ser quem realiza sonhos. E você é forte, você é capaz, você é aquele que Jesus escolheu para tornar real os planos de Deus nesta terra. E você é escolhido do Senhor para anunciar a palavra de Deus. Como? Através do seu testemunho de vitória. Talvez Deus vai te deixar em um emprego onde você se sente atormentado. Todos os dias você quer sair desse emprego, mas quando a sua força já está se esgotando, Deus te renova e você fica ali, vai te mantendo naquele lugar. E você, nesse período do fundo do poço, não consegue compreender o que Deus tem lá na frente. Então, não questione, creia. Creia que o Senhor é a luz e que Ele chegará até você e te guiará para a realização dos seus sonhos. Seja ele ter uma família, seja ele ter um lar, seja ele ser bem-sucedido na sua vida profissional, seja ele você ser alguém bem-sucedido no seu ministério, seja ele todas essas coisas juntas. Deus é aquele que nos criou, que não nos deixa viver na escuridão, porque Ele é a luz que nos guia. O Espírito Santo é aquele que nos dá discernimento. Depois que José passou por isso com seus irmãos, se você continuar lendo toda a história dele, você verá que José se encontrou novamente com seus irmãos em um período de fome, de miséria na terra, e José estava em um alto escalão como governador, dominando todas as coisas. E seus irmãos não o reconheceram, mas ele, José, reconheceu seus irmãos e aprendeu a lição. Não se deu a conhecer naquele momento. Também não foi vingativo, porém deu uma lição de vida nos seus irmãos. Fizeram com que eles passassem um aperto e até conseguir
que seus irmãos, nas idas e vindas para o Egito, levassem seu pai Jacó e seu irmão, agora mais novo, Ismael, para conhecê-lo. Só então José se deu a conhecer para seus irmãos, se apresentou como aquele José que eles queriam matar, que eles queriam jogar no fundo do poço, que eles venderam como escravo, que agora era o governador que estava saciando a fome dele. E todos realmente se dobraram diante da presença de José, porque eles estavam se dobrando diante de um Deus Todo-Poderoso, que fez acontecer os planos perfeitos dele na vida de José em uma terra estranha. Então, amada, se você conhece pessoas que passam por isso, pessoas que são desacreditadas, sabe aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas? Ore por elas, seja elas seus parentes ou não, seja quem for, adote essa pessoa em oração e quando você vê essa pessoa sendo erguida, tirada do poço e agora vendo a luz de Deus resplandecendo sobre a vida dela, você sentirá uma alegria de ter participado da trajetória difícil, mas agora vitoriosa dessa pessoa. Eu venho orando para uma pessoa em especial há uns 3 meses, pedindo, Senhor, abra uma porta de emprego para essa pessoa, Deus. Uma pessoa que todos desacreditaram, uma pessoa que a família, como a família de José, fez a mesma coisa. Deixa ele lá, deixe ele se virar. Ele não quer sonhar? Então deixa ele quebrar a cara pelo mundo. Eu adotei espiritualmente essa pessoa, orei, não estou me vangloriando, queridos, estou aqui dando um testemunho do que Deus faz e nós não podemos desistir. Orou um dia, uma semana, um mês, nada aconteceu, não vou orar mais. Não, continue a orar, continue crendo, continue tendo fé. Essa história de José demorou muitos anos para ele chegar a se tornar governador do Egito. E ontem, essa pessoa me ligou e falou assim, Ellen, eu estou olhando uma vaga de emprego em tal lugar. E em outro tal lugar também. Aí eu disse para ele assim, olha, você não vai falar nada disso para ninguém. Nós vamos orar e o que Deus tiver que fazer, Deus fará. Não conte para ninguém, nem para aqueles que dizem ser seu amigo, para parente, não conta para ninguém. E ele falou, não vou contar, estou contando só para você. Eu lancei o pedido sem nome no nosso grupo de oração, porque eu acho que você não precisa dar nome, endereço, telefone para Deus. Não precisa, gente. Deus sabe quem que é. Você fala assim, Deus, ora pela Ellen. Deus está sondando você, Ele sabe de qual Ellen se trata. Então, se você estiver orando por mim, Senhor, tem misericórdia da pastora Ellen, cuida dela. O Senhor sabe para quem é essa oração. O endereço, Ele sabe. Ele quer ver a nossa atitude de termos fé, de orarmos sem cessar e nos alegrarmos com a alegria dos nossos irmãos, daqueles que estão próximos, daqueles que estão conseguindo vencer. E hoje, depois do almoço, ele me mandou uma mensagem, eu não vi, acho que ele estava tão ansioso que ele ligou e falou, Ellen, eu consegui o emprego. Ainda nem agradeci no grupo de oração, porque eu só falei, gente, me ajudem a orar por uma pessoa que está esperando uma resposta de emprego. E ele me ligou, feliz da vida. Imagina quanto que eu estou feliz.
O quanto, amados, por saber que a gente pode ser vaso na mão de Deus, é muita bênção. Eu sei, assim, que nessa história, nessa alegria dele, eu tenho ali uma participação, sabe como é gostoso? Assim, um sentimento tão contrário, você ser o causador de uma coisa ruim na vida do outro. Então, você poder fazer o bem. Eu não tinha esse emprego para dar, eu não podia abrir essa porta, mas eu orei por uns 3 meses, eu pedi pessoas para orar, eu orei com fé ao Senhor e estou junto dele. E embora todos queiram lançá-lo no fundo do poço, eu estou ao lado dele, porque se eu tenho a luz de Cristo, eu tenho que refletir essa luz de Cristo. Eu não posso desejar o mal para o meu próximo, para o meu sangue, para ninguém. Então, queridos, se alegrem com aqueles que estão se alegrando. Eu fico tão feliz em receber uma mensagem: pastora, você pode me ajudar a entender essa palavra, esse versículo, essa passagem? Pastora, você pode orar para mim? Sabe por quê, queridos? Que eu vejo que eu estou sendo útil na vida dessas pessoas e estou sendo um instrumento nas mãos de Deus, porque Deus está enviando elas até mim. E é isso que eu estou aqui fazendo no nosso canal A Luz da Palavra, levando esperança, levando a palavra de Jesus Cristo, o conhecer Jesus Cristo para todas as pessoas. Ele não é nosso, ele é de toda a humanidade. Ele é para aqueles que se drogam, se bebem, se prostituem, para aqueles que roubam, que matam. Amados, enquanto está no fundo do poço é uma coisa, mas se a luz do Espírito Santo chegar até essa pessoa, ele será como Paulo de Tarso, lá em Atos. Era um perseguidor, mandava matar todos aqueles que eram crentes e se tornou um dos maiores apóstolos. Então, queridos, está em suas mãos fazer o bem. Seja essa luz no fim do poço que alguém neste momento está. Leva essa palavra para ela de ânimo, que ela saiba que essa luz existe e que se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Tenha um dia de vitória, não desista, fica firme e ore sem cessar, porque o Senhor um dia realizará o sonho dele nas nossas vidas, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Então, seja essa luz no fim do túnel de alguém. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, que está precisando de uma palavra de esperança. Amém? Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre mim e sobre ti, e que sobre nós Ele nos dê a paz. Eu oro por vocês e vocês orem por mim, porque juntas nós somos mais fortes. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer.